E aí, meninas, agora o primeiro turno já passou, eleição de domingo, todo mundo, né, com os nervos à flor da pele na primeira etapa da campanha eleitoral. E agora, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad estão aí já em busca de alianças, né? Estão conversando com os candidatos que foram derrotados no primeiro turno da eleição. Vamos dar uma olhadinha na reportagem, como estão as articulações, a gente comenta na sequência. Os próximos dias serão fundamentais para a definição do cenário de alianças. Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, agora vão atrás de apoio entre os candidatos derrotados nas urnas. Bolsonaro teve 46% dos votos, seguido por Haddad, com 29,28%. Depois, aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 12%, Geraldo Alckmin, do PSDB, com pouco menos de 5%, e João Amoedo, do Novo, com 2,5%. Cabo Daciolo, do Patriota, e Henrique Meirelles, do MDB, tiveram 1,2% e Marina Silva, da Rede, 1%. Álvaro Dias, do Podemos, e Guilherme Boulos, do PSOL, tiveram menos de 1%. Vera Lúcia, do PSTU, Emael, da Democracia Cristã, e João Goulart Filho, do PPL, não atingiram 0,1%. O apoio mais valioso é o de Ciro Gomes, terceiro colocado nas eleições, com mais de 13 milhões de votos. Ele se reuniu com a liderança do PDT no apartamento onde mora, neste prédio em Fortaleza. O presidente nacional do partido já antecipou a decisão que será anunciada oficialmente na quarta-feira. Nossa ideia é o chamado apoio crítico. Apoiar a candidatura do Haddad, sem nenhuma condição, sem participação em governo, sem participação de coordenação de campanha, mas para afirmar um princípio contra a volta do arbitrário, da ditadura, do regime de força que está se anunciando para o Brasil. O próprio Ciro Gomes já havia deixado claro, logo após o resultado das urnas, que não apoiaria Jair Bolsonaro. O meu espírito é de continuar fazendo o que eu fiz a minha vida inteira, lutar em defesa da democracia e contra o fascismo. Ou seja, uma hipótese já está descartada já. Ele não, sem dúvida. Em São Paulo, tucano Geraldo Alckmin disse que a decisão do PSDB será conhecida nesta terça-feira. A Executiva Nacional em Brasília, já estamos convocando para poder fazer uma avaliação do processo eleitoral e também tomar uma posição em relação ao segundo turno e ao segundo turno nos demais estados. Em Brasília, Marina Silva, da Rede, disse que o partido também ainda vai definir um eventual apoio no segundo turno. Nós vamos discutir isso partidariamente. Independente de quem seja o vencedor, nós estaremos na oposição. Bom, entendi a Marina. Eu também não. Agora, eu entendi quando ela disse. O Alckmin, naturalmente, ainda vai se posicionar oficialmente, mas o Dória já disse que apoia o Bolsonaro há muito tempo, né? O Partido Novo se posicionou também hoje de manhã. João Amoedo, que teve 2,5% dos votos totais, lá dos votos válidos, ele não vai apoiar Jair Bolsonaro, mas disse que também, em hipótese nenhuma, apoia o PT. Então, quer dizer, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Mas você ia comentar da Marina, Zezé? Eu entendo quando ela diz que vai ficar na oposição. É exatamente a posição de quem não está contente com um nem com o outro. Não... As pessoas, no momento de extremos, elas não têm que se posicionar. Agora vem aquela história, assim, do isentão. Você já levou o nome de isentona? Já, e me deu raiva, porque no primeiro turno o povo já estava chamando a gente de isentona dentro da igreja. E o isentona não era nem você não optar pelos 13 candidatos que tinha, por um dos 13 candidatos, entendeu? Era você se posicionar a favor daqueles que eles estavam defendendo. E começam a te classificar como se você tivesse errada. De novo, rotular. De novo. Então, me irritando essa história de rotular. Eu tenho uma boa notícia para você, Rose, e para Zezé. Não caia nessa. Essa história de bater rótulo, de tentar pregar na testa alguma coisa, essa política, que era coisa que fazia muito sucesso até os anos 90, até o início dos anos 2000, acabou. Não tem mais isso. Não acabou cola. Agora, eu acho, viu, Sena? Acabou nessa eleição aqui. Eu também acho, Zezé. Acabou agora. Eu acho que isso acabou. Então, o pessoal que costumava ficar repetindo uma coisa eternamente até colar, não deu certo. Você viu que ele não saiu pela culatra, aquela manifestação saiu pela culatra, um monte de coisa que fica colocando aí, falando, não, você é isso, é aquilo, fascista, isso, aquilo, esquerdopata. É verdade. Isso tudo acabou, gente. Vamos... Acho que se tem uma coisa que essa eleição mostrou, gente,
foi uma libertação do eleitor. É verdade. Ele deu eu não sei se foram as redes sociais que fez com que ele exercitasse mais o pensamento dele, levasse as pancadas que tinha que levar e viu outros levando também e que respondiam direto. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que o eleitor, ele está mais livre. Eu tenho essa sensação. Ele está mais livre, mas muito mais policiado. Porque, por exemplo, vamos pegar as redes sociais, o Facebook. Se alguém coloca lá, Haddad e Manuela, aí vem o pessoal do Bolsonaro e detona o sujeito. Aí se alguém coloca, coisa, né? Isso que eu ia colocar, aí se alguém coloca a foto do Bolsonaro, e vem os petistas e quem vota no Haddad e detona o sujeito. E quem diz que não vota nenhum dos dois, aí vem os dois e detona o povo que não vai votar em ninguém, gente. Então, mas sabe o que eu acho? Tá a liberdade, as pessoas têm a liberdade de escolher quem elas querem, Só que no fim, nenhum desses 3 casos que você citou convence o outro. Então não adianta. Isso não serve pra nada, só serve pra ficar criando desavença. Mas o que me ofende... E discussão no Mas Facebook. eu fico ofendida com xingamentos, Zezé. Como as pessoas chamam de intolerante, de burros, de ignorantes, de isso, daquilo, outro. Ou seja, não é porque a pessoa é isso, é só porque a pessoa não está do lado dela. Mas eu optei nessas eleições por não colocar nada, ninguém sabe em quem eu voto. Eu também estou fazendo isso. Não quero saber de ninguém dando pitaco na minha vida, em momento nenhum, se eu sou isso, se eu sou aquilo outro. Já chega aqui que eu era, para uns petistas, para os bolsonaristas eu era petista. Para os petistas eu era tucana. Eu fiquei pensando nisso no lance do tucana, juro. E falei, gente... Mas não é por nada, não. Os petistas levaram uma invertida, porque eles viram que tem coisa muito pior que tucano, né? Foi duro isso para eles. E outra coisa, você vê, ainda dentro dessa linha que a gente está traçando aqui, de que esses rótulos não colam mais, aquela narrativa de golpe contra Dilma. Se fosse golpe contra Dilma, se a população, aliás, né, se o eleitor entendesse que tinha sido golpe, ela tinha sido eleita em Minas. Então o eleitor... nisso. A Janaína não teria sido aclamada da forma que ela foi. A Janaína, que assinou o pedido lá, a ação do impeachment, uma das que assinou, o que mais se expôs, né? 2 milhões de votos. Quer dizer, então, de uma maneira geral, o eleitor... A Janaína foi eleita por São Paulo, né, pelo estado de São Paulo. E a Dilma não foi eleita por Minas Gerais. Então, pelo menos os eleitores de Minas e São Paulo não caíram nessa conversa. Entendeu? Então, a pessoa começar a aprender a política moderna e parar com esse negócio de achar que ficar falando, ficar destilando ódio, vai modificar... Pegando no pé de colega, de amigo. Vai mudar alguma coisa. Não adianta, porque, isso assim, aí acabou. Gente, é diferente o que está acontecendo nas redes sociais e mesmo entre os relacionamentos familiares, muita gente saindo do grupo da família, tá uma confusão no almoço. Do grupo da família. Pois é, eu já bloqueei meu marido no Facebook, né? É sério, Rosa? É sério, já bloqueei, já ficamos 2 anos sem ser amigos no Facebook, mas dentro de casa estava tudo bem, entendeu? Mas eu não queria Só assim podia manter a paz. Porque eu não queria ver as postagens dele. Mas o que acontece é que é diferente, Sena, de você discutir política, né, Zezé? De debater ideias, de debater programas de governo, de debater o que é melhor para o Brasil. Porque quando você tem uma certa civilidade, você vai dizer, olha, esse candidato tem uma proposta melhor para a economia, para a educação. Aí o outro vai pensar, vai olhar, mas dessa vez não, é uma questão pessoal. Sabe o que a política brasileira nacional está parecendo? Sabe aqueles cidades do interior, e aqui sem desmerecer nenhuma cidade do interior, mas é que a política ela é muito diferente de uma cidade grande. No interior, você compra ali o candidato e você briga, você quase sai nos tapas por causa daquele candidato, independentemente do que ele pensa, do que é a pauta dele, não é verdade, Zezé? Então tem o grupo do X e tem o grupo do Y. E no nacional virou isso, gente. Virou uma polarização de 2 tipos, de 2 discursos. De 2 discursos, né? Então, mas ao mesmo Agora, vocês viram o Fernando Henrique Cardoso? No Twitter, ele disse assim... Ele diz uma coisa, pro Globo ele diz disse outra. No Twitter, eu tô no Twitter. Ele tá lelé. Assim, ele disse, eu não vou votar em ninguém, não vou apoiar nenhum dos 2 candidatos, porque nenhum dos 2 me representam. Então, pro Globo, ele disse que Bolsonaro jamais e o Haddad, ele iria conversar. Para mim, esse cara tá batendo pino, ultrapassado, antigo. Mas, ao mesmo tempo, o que o brasileiro fez pro legislativo, gente...
Gente, eu fiquei muito feliz. Eu também. Eu acho que vocês não têm ideia do quanto eu fiquei feliz de ver figuras indo para o saco, outras figuras chegando sem nenhum mandato, sem nenhum recall, sem nenhum, sabe, chegando. Ah, mas você vai ver, já me falaram, se vai ser melhor. Não sei se vai ser melhor, se não vai ser melhor. Mas, gente, o Jucá não está lá. Eu acho Garibaldi Alves não está lá. Eu acho que para a democracia, Zezé, a alternância de poder é salutar. E eu acho que é isso. O pessoal acabou colocando gente nova. Se o pessoal que entrou novo não fizer uma boa coisa lá, uma boa gestão, se os parlamentares... Manda embora, não serão reeleitos, sei lá, mas pelo menos é melhor a tentativa de mudança, a expectativa, uma esperança que alguma coisa vai mudar, do que você colocar lá uma pessoa que você sabe, né, que não fez coisa que presta. Então, quer dizer, eu acho que o eleitor começou a fazer essa conta e começou a agir diferente, graças a Deus. Eu acho que está dando certo. Claro que teve gente que foi reeleita. O pessoal fala, mas sei lá, o Palhaço foi reeleito, não sei quem foi reeleito. Bom, o eleitor vota em quem ele quiser. Agora, o fato é que, de uma maneira geral, teve uma renovação importante no Congresso e no Senado, né? Na Câmara Federal, no Senado, na Assembleia Legislativa também. Eu acho que isso pode trazer lá alguma esperança de mudança na condução do país aí. Vamos esperar. E sabe, Sena, agora, eu acho que está na hora da gente falar também em relação ao posicionamento dos candidatos. Né? A gente viu que os candidatos entenderam também o recado, gente. Ao ponto, eles estão voltando atrás numa série de coisas, eles estão se colocando de maneira enfática, assim, sobre assuntos que antes eles achavam que eles podiam falar e que nada iria acontecer. Não. Nós vimos ontem Haddad voltando atrás na história da Constituinte. Nós vimos o Bolsonaro voltando atrás, dando mais uma canelada. Ele que deu uma canelada no vice dele, falando, ó, fica quieto, você não sabe de nada, a Constituição vai ser cumprida. Né? Isso, gente, é porque... O brasileiro está cobrando. É verdade. Do candidato. O Bolsonaro desautorizou o Mourão e o Haddad desautorizou o Dirceu. O Dirceu. Em rede nacional e assim, com palavras duras. E é isso que a gente estava precisando, sabe? A gente estava precisando de um povo que mandasse esse recado. Eu tô de olho em você. Não sou curral eleitoral, não sou uma reizinha aí do teu grande curral que vou votar em você de qualquer maneira. Eu acho que sim, viu, Rose? Eu sei, Zezé, essa história de... Eu acho só alguns fanáticos aí eu acho que não, mas... Eu acho que tem curral eleitoral ainda, tanto que os dois candidatos que estão aí no segundo turno não são os candidatos... Ambos têm uma rejeição muito grande de dois grupos. Acho ainda que tem um bando de gente que ficou órfão no segundo turno, que não sabem quem vai votar, porque nenhum dos dois candidatos os representam. Acho ainda que o povo vota, sim, pelo curral eleitoral. Tanto que, se você vê o que as pessoas fizeram, foi votar... Quem teve mais êxito nas campanhas eleitorais? Quem usou o nome Bolsonaro, usou o apoio do Bolsonaro. A bancada do PSL pulou de 8 para 57. Isso significa que ainda é uma mudança. Tudo bem, você pode até falar assim, Rose, mas os grandes partidos tiveram um encolhimento. PSDB e o MDB. Mas você tem um PT que ainda... diminuiu, mas está lá, firme e forte, né? Vota no PT. Entendeu? Então tem curral, ainda tem curral. O curral só mudou. O curral só mudou. Eu acho que é uma questão programática. Eu acho que o petista, ele vota no PT, mas o PSL também representa um curral. Eu já não acredito, do Bolsonaro, eu acho que nós temos de ver. Porque o Bolsonaro é um fenômeno novo. E o que nós vamos ter de avaliar nisso, aqui na minha opinião? Existe o bolsonarismo ou existe o antipetismo, o antipolítica que está aí? Eu acho que as duas coisas juntas. Então, mas o que vai ficar? O que é mais forte? Você conseguiria mensurar hoje, dizer o antipetismo é mais forte nesses que votaram no Bolsonaro? Não. O bolsonarismo é mais forte? Eu acho que nesse momento, pelo número de política, pelo número de votos e pela presença nas redes sociais, eu vou dizer que a turma do Bolsonaro está ganhando.
ganhando. Porque a gente não viu, Zezé, os militantes do PT, quando havia possibilidade do Bolsonaro ganhar no primeiro turno, o povo do PT nas ruas, aquela militância aguerrida que há muito tempo já não tem mais. Mas a minha colocação não é nesse sentido. É em qual sentido? É no sentido de que esse pessoal que elegeu deputados do PSL, que botou 46% de votos para o Bolsonaro, ele é bolsonarista ou ele é antipetista? A gente está vendo um fenômeno igual o lulismo aparecendo? Será que existe um fenômeno bolsonarista? Eu acho que sim. Eu acho. São coisas que a gente vai ter que ver ainda. Gente, quando a gente analisa, e aí podem discordar ou concordar, o Lula e o Bolsonaro. Na questão de empatia, presta atenção, os dois têm, por exemplo, na entrevista ontem do Haddad e do Bolsonaro no Jornal Nacional, o Bolsonaro estava muito nervoso, mas o Bolsonaro, na minha opinião, e aqui eu estou fazendo uma análise da entrevista, eu achei que o Bolsonaro conseguiu falar mais com o eleitor dele do que o Bolsonaro. Por quê, Zezé? Do que o Haddad. Do que o Haddad, desculpa, do que o Haddad. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele tem um linguajar e a formulação de um jeito que a pessoa se identifica. Quando ele diz que o vice dele cometeu uma canelada, todo mundo que está em casa vai entender. Agora, quando você vem um candidato que vai falar, por exemplo, o Alckmin, quando falava, porque eu sou o candidato da questão fiscal, ninguém entende isso. Então, e o Lula, quando o Lula ia para as massas e quando o Lula fala, ele tem um discurso, Zezé, que é muito parecido com o peão, com o médico, com o engenheiro. A gente entende o que ele fala. E eu estou falando isso porque eu já vi o Lula, já entrevistei o Lula, já vi o Lula em comícios, já fiz como repórter. E quando ele pegava o microfone, ele tinha essa empatia. O Bolsonaro, ele está encarnando esse novo... É diferente, as propostas são diferentes, mas eu estou dizendo aqui, na empatia, são muito parecidos. Então, hoje, se o Bolsonaro... Por que o Lula conseguiu meio que transferir quase... Eu acho que ele conseguiu transferir toda a intenção de voto dele para o Haddad. Conseguiu lá. Tá certo que foi a rejeição junto. Mas foi, que é a mesma coisa do Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro tem uma intenção de voto alta, mas também tem uma rejeição alta. Ou seja, os dois candidatos de perfis, no sentido de falar com o povo, são muito parecidos, Zezé. Então, eu acho que as pessoas são bolsonaristas, mas também têm antipetista. Um exemplo. Então, teve um deputado, deixa eu só terminar. Teve um deputado do Rio de Janeiro que o sobrenome dele é Félix. Nesta eleição, ele usou Bolsonaro. Sabe quantos votos esse homem teve? 345 mil votos. Aqui em Campinas, nós entrevistamos aquela deputada que foi eleita e ela disse, fui eleita por causa do nome do Bolsonaro, que ela era completamente desconhecida. Então, botou Bolsonaro, tá lá. E o PT fez a mesma coisa quando colocou o Lula no Santinho, Zezé. Essa eleição é o Haddad? Sim, não é o Haddad. Eu não sei, continuo não sabendo o quanto tem de eleitor que votou no Bolsonaro que é antipetista e o quanto que é bolsonarista. Zezé, a gente vai ter que quebrar a cabeça um pouco mais. Eu acho que tem essa questão que você falou, tem o antipetista, tem o bolsonarista, tem as duas coisas juntas, porque a gente tem que levar em conta o seguinte, além do antipetismo, tem gente que se identifica com a questão programática proposta pelo Bolsonaro. Tanto que eu reconheço isso, né? Eu reconheço. Eu só quero saber o que é mais forte. Aí daí vai ter que fazer uma análise bem... A gente vai ter que aguardar um pouco, porque para ver se é um fenômeno.